Quando esse casal tem muitas vezes uma idade madura, mas ele tem essa imaturidade emocional, a probabilidade é de nós vermos ali uma criança buscando ainda um cuidador para cuidar de si, dentro do casamento. Você acha que existe uma idade emocional? Existe, com certeza. Quando a gente fala de idade emocional, é sobre a maturidade, né? Sobre a gente saber as nossas questões, as nossas dores, os desafios que nós tivemos e de como a gente vai lidar com tudo isso. Quando a gente fala de idade emocional, a gente fala dentro da neurociência que o cérebro ele vai estar na totalidade maduro, na área pré-frontal, que é a tomada de decisão, né, razão, pensar, refletir, analisar. Para mulheres com 30 anos, para homens, ou melhor, desculpa, para homens com 30 e para mulher 25. Né? A mulher tende a amadurecer ali mais precocemente. Mas isso não significa essa maturidade aí. E é por isso que nós, além de ter essa idade, a gente precisa desenvolver, né, competências emocionais. Pronto, tolerar frustrações, autorresponsabilidade, compreender o que realmente me gatilha, o que eu preciso de necessidades que seja atendida. E quando esse casal tem muitas vezes uma idade madura, mas ele tem essa imaturidade emocional, a probabilidade é de nós vermos ali uma criança buscando ainda um cuidador para cuidar de si, dentro do casamento. Dependência emocional é imaturidade? Faz parte dessa idade emocional para o casamento? Muito. A dependência emocional ela está relacionada. Hoje nós temos uma ciência que traz essas comprovações para nós. A dependência emocional ela tem muitos fatores e um deles é justamente o ambiente que essa criança se desenvolveu. Então, se essa criança, nós precisamos de necessidades que sejam atendidas, assim como beber água, né, comida, um teto para dormir, segurança. Então, as necessidades emocionais é tão importante quanto. Se essa criança tende ali a ver a falta de validação, a não ter um pertencimento sobre ela, ela vai buscar isso o tempo todo, mesmo na vida adulta. E aí vai desenvolver essa dependência emocional, que na terapia do esquema eu costumo chamar do adulto saudável. Quem é o adulto saudável? É nós entendermos aquilo que faltamos em nós e como eu vou me nutrir, para eu poder até direcionar para o outro. Porque quando eu espero só do outro, eu fico refém sobre o outro que muitas vezes não tem recursos para dar. E esse é um dos grandes desafios dentro do casal. E você acha que o que coopera para essa falta de maturidade emocional? Você usou uma expressão que eu achei interessante, desenvolver competências emocionais, né? E você não acha que a superproteção dos pais, principalmente quando os filhos já estão numa idade de estar assumindo as responsabilidades como adolescentes, jovens, na fase adulta, essa superproteção impede, tá, que o filho ou a filha desenvolva essas competências emocionais? Né? Total, pastor. Hoje é muito comum a gente ver uma adolescência tardia, tá? Adultos que já deveria estar ali em outra performance de vida, tendo mais autorresponsabilidade, tomada de decisões, os medos dos pais, eu digo até as dores, os traumas desses pais, eles vão perpassar transgeracionalmente. E eu digo que é um desafio quando pais imaturos educam filhos. Porque eles tendem a adoecer esses filhos, tá? E onde está o perigo nisso? Imagina um filho que foi super protegido. Ele vai estar dependente emocional. Ele vai ter uma vulnerabilidade mais exacerbada ali, ao ponto de ficar refém na mão do outro e do cônjuge. E isso independe do gênero. Pode ser homem, pode ser mulher. Então, se tem uma superproteção, você vê a insegurança, o medo de falhar, o medo de errar. Por quê? Porque isso é desenvolvido na infância. A gente chama do nosso self. O adulto saudável, ele vai ao longo da vida esse desenvolvimento. Começa lá na trajetória, na infância. A criança tem o direito de escolha. E muito comum os pais dizerem, a criança agora vai poder fazer o que quer. Como é que não tem maturidade e escolhe? Opa, não vamos ser extremistas. A ideia é, se tem aqui o tempo frio, o que é que eu vou escolher? 3 roupas que tem ali uma condição do clima e deixar essa opção para aquelas 3 que o adulto, o pai escolheu, aquela criança ter 3 opções. Isso vai trazendo ali uma competência de uma criança acreditar mais nela, fortalecer essa autoestima e, óbvio, isso vai também aparecer na vida adulta. Eu acho assim muito engraçado como algumas mães se referem, não é, às filhas adultas e às vezes até casadas, assim, minha bebê, meu bebê, minha bebê. Isso parece
tá assim bonito, mas pode ser a evidência de uma mãe e de um pai que não cooperou para que os filhos se desenvolvessem emocionalmente, né? Então, eu falei, opa, não é, me parece que essa fala diz sobre uma superproteção. Superproteção, medo desses pais. Aham. Eu digo que é muito comum os medos dos pais achar que os filhos não podem falhar. Uhum. Eu digo que é uma dor muito grande, porque esses pais, eles têm medo dos filhos sofrer. É saudável isso, mas até que ponto? Porque quando a gente vai até para o mundo animal, né, o quanto é importante que essa criança esse animal se desenvolva, ao ponto de uma águia tá empurrando do ninho para aprender. E na Exatamente. infância, a gente como ser humano também, nós precisamos ter essa maturidade. Então, quando esses pais vêm, e eu tenho muito cuidado para falar, para eles não ficarem sobre culpa, Uhum. sobre dores ali sendo retraumatizados, mas trazer para eles que eles não vão ter esse controle de proteger esses filhos na totalidade e que aquilo que ele está utilizando como proteção vai ter um efeito colateral danoso, Uhum. porque vai trazer mais sofrimento. Então, é importante os pais ver seus medos ao invés de projetar sobre esses filhos. Uhum. Então, deixar esses filhos dependentes das influências, não, eu acho que você tem que fazer isso, eu acho que você tem que fazer aquilo. Talvez eles não parem para pensar que eles estão prejudicando as potencialidades que esses filhos têm. Eu lembro que quando o Douglas estava fazendo intercâmbio nos Estados Unidos, e ele foi lá para uma cidade pequena chamada Corydon, em Indiana, e eu e a Rose, depois de uns 3, 4 meses, fomos visitá-la. E quando nós chegamos lá, o Douglas era um adolescente, tinha 16 anos. Nós pensamos que o Douglas estava em uma casa grande, que tinha um quarto dele muito confortável. Tá. Primeiro, nós chegamos lá, o Douglas tinha emagrecido uns 12 quilos. A mãe começou a chorar, meu filho. Aí ele disse, ô pai, ô mãe, vem ver o meu quarto. Quando eu vi o quarto dele num porão, eu falei, meu Deus, aonde meu filho está aqui acomodado, não tinha nada a ver com o conforto da nossa casa, não é? E em casa ele era super protegido pelas colaboradoras, né, que gostavam muito deles e fazia tudo que eles queriam em termos de comida e tal, né? Chegou lá não, lá ele tinha que se virar, não é? Ele que tinha que lavar a roupa dele, passar a roupa dele, tinha que fazer a comida dele. E aí eu disse, Rose, que bom, né? Ele está crescendo, ele está desenvolvendo, né? Ele está realmente passando por um tratamento para desenvolver essas competências emocionais, longe do pai, longe da mãe, e tendo que ser agora homem para lidar com essas questões. Quando o Douglas voltou, como ele tinha crescido, como ele aprendeu, como ele se desenvolveu. E você falou uma coisa, é verdade, às vezes os pais impedem os filhos de passar por certos sofrimentos que vai fazer um bem enorme para o desenvolvimento deles. Por isso que eu digo, esse mundo não é uma Disney World, é um campo de batalhas e de guerras. E nós, pais, temos que preparar nossos filhos para a guerra. E quando você vai para um exército, a palavra-chave ali é disciplina, é resiliência, não é? E aí no exército, eu passei por lá, eles nos colocam em várias provas, não é? Vários testes de resistência para desenvolver a gente como soldado, preparando a gente para a guerra. Eu penso que os pais já não estão fazendo mais isso. Infelizmente, volta de novo para os seus medos, suas inseguranças. Eu digo que os extremos, tá, pastor? É importante entender isso, porque existem pais que também erotizam essas crianças, colocam precocemente para um trabalho que ainda não tem uma idade funcional para aquela tarefa específica. E isso também vai gerar prejuízos na vida adulta. Uma criança sem limites, ela se torna um adulto com dificuldade de regras e limites. Um adulto com dificuldade de se autorregular. E olha quanto você traz esse exemplo do seu filho, isso é um fato real, é tanto científico quanto algo que você viveu, você presenciou. O que é que fez o Douglas hoje ser a pessoa que ele é?
a gente olha muito para as conquistas, mas é as tomadas de decisões que ele teve que ter. Sim. O tipo de homem que ele se torna, Sim. pai de família. E aí, quando esses pais geralmente não fazem isso, é entender o que está por detrás. Porque é sofrido ver esse adulto que chega no consultório com muita imaturidade e insegurança. E aí, eu ter que, junto, né, com essa proposta clínica, ajudar esta pessoa a ter que abrir mão disso. E a princípio, no início, essa pessoa, esse adulto, ele sofre porque ele começa a entrar em choque. Porque agora eu tenho que decidir, eu não sei como. E eu sei que uma sociedade me cobra isso. E esses pais, eles não conseguem vir, eles acreditam de maneira idealizada que eles vão estar ali o tempo todo disponível para esses filhos. E eu sempre tenho dito que quando a Bíblia compara o filho com uma flecha, Flecha, ótimo. nós temos que fazer um trabalho bem feito com os nossos filhos, porque depois que eles forem lançados, nós não teremos mais controle sobre eles. E eu tenho que entender, como você falou, que nem sempre eu vou estar lá, não é? Muito pelo contrário, depois que eles são lançados, nos momentos mais difíceis, provavelmente eu não estarei presente. E o que vai valer é o treinamento que ele recebeu. E o treinamento vai dar validação. Quando o teu filho estava ali, você estava dizendo, eu acredito em você. Eu acredito que você é capaz. E eu tenho quase certeza que vocês estavam ali dando um apoio emocional no que precisava. Sim, claro. Qualquer coisa que vocês precisarem, filho, estamos aqui. Mas permitir ele estar lidando com esse desconforto. Porque o que vai ter na vida? Desconfortos. Exatamente. E onde entra a resiliência? Se nós não tivermos esse treinamento. É isso aí. Outra questão que eu queria levantar aqui, que eu acho que é muito pertinente para esse momento, o que é mais destrutivo para um casamento? A traição ou silêncio acumulado por anos quando casais vivem como que escondidos atrás de uma máscara de faz de conta que está tudo bem? O que é pior? E aí a gente começa a dizer, né, de onde vem, todo mundo fica esperando, não, a traição é terrível. Mas eu costumo dizer que o que combina uma traição? De onde vem esse padrão da traição, onde essa desconexão do silêncio provavelmente já estava acontecendo. É difícil, mas é uma realidade. A traição geralmente é uma estratégia para enfrentamento de situações que eu já estou vivendo e não sei como lidar. Ou estou lidando de forma desadaptativa. Entender isso não é justificar a traição. Eu sempre falo para os casais o seguinte, pastor. Quando a gente fala de uma dinâmica de funcionamento na conjugalidade, é responsabilidade dos dois. Mas o que eu faço de estratégia é a responsabilidade de quem fez. Então, a maturidade, quando uma pessoa pensa assim, não, a traição é pior, não. O que é que combina, o que é que leva um casal para buscar esse subterfúgio? E é entender, porque as dores também estão lá, tá? Se uma criança não foi validada, vamos pensar aqui, uma criança que não teve limites, não teve validações, ela vai ter dificuldade, às vezes, de se conectar com o outro. E aí esse cônjuge, muitas vezes, no silêncio, vai sentindo as dores e não comunica. Não busca ajuda. Por isso que eu digo, é agridoce quando eu tô ali no SOS. Por quê? Porque eu digo, parabenizo eles por eles estarem ali, enfrentando as dores e trazendo para eles uma realidade que é necessária para enfrentar. Porque o casamento não vai ter esse manual, mas vai ter experiências que a gente tem que estar lidando todos os dias. Então, quando a gente fala de traição, sem sombra de dúvida, a desconexão, ela vai trazendo prejuízo. E o silêncio, quando uma pessoa não sabe ali comunicar suas necessidades emocionais, os seus ressentimentos que ficam acumulados com o silêncio, e é isso que vai trazer não só traição, como outros danos, né, emocionais. Então, dentro de um quesito do que seria pior, melhor, começa com a desconexão.